Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje com o tópico expressões regulares, um tópico super interessante, um tópico bastante utilizado, então vamos a isso. Para começar, por que expressões regulares? Bom, como eu estava a dizer, expressões regulares são um conceito que é bastante utilizado aqui nas ciências de computação, é bastante utilizado no dia a dia, para quem trabalha com validação, para quem trabalha com dados, e é um tópico que vale a pena tratar porque há de nos ser úteis nas mais diversas situações. Então, o que esperar dessa sessão? Nessa sessão nós vamos dar aqui uma introdução, uma revisão sobre esse contexto, sobre esse tópico, que é para, enfim, nos preparar para os cenários do dia a dia em que talvez nós não sejamos a utilizar o regex porque temos dificuldade, ou talvez utilizemos outros métodos que sejam um pouco mais trabalhosos. Então vamos ver o que dá para fazer com o regex e, enfim, o cara ia saber um pouco mais sobre esse contexto, sobre esse assunto. Então, para começar, o que é regex? Né? Regex é uma forma de fazer correspondência de texto, é uma forma de trabalhar com texto de modo a validar, para poder fazer aí pesquisas, para poder fazer ali transformação, mesmo para dividir o texto em vários componentes. O regex é, para textos, aquilo que operadores relacionais são para números. Para números, nós podemos ter, por exemplo, o operador maior que, a dizer, enfim, operador maior que, operador igual, operador diferente, e formar expressões como: eu quero um número que seja maior que 20, que seja par e que seja menor que 40. Então, isso dá para fazer com números. Mas, quando nós temos textos, quando a gente quer, por exemplo, dizer que queremos um nome que inicie com a letra R, termine com a letra E e que tenha uma letra N no meio, como é que nós especificamos isso? Então, é aí que o regex surge. A ideia do regex é permitir-nos criar ali regras que vão validar ou invalidar certas cadeias. O que são cadeias? São conjuntos de texto, são strings, ok? Então, em resumo é isso, é uma forma de fazer correspondência de texto. E avançando ali no tópico, vamos falar sobre os componentes de regex. Então, nada melhor do que falar sobre os caracteres, que são os elementos que vão constituir ali o nosso texto e também vão constituir a nossa expressão regular. Então, os caracteres de regex são categorizados em três tipos. Primeiro temos os caracteres literais, que são constituídos ali por letras, números e tudo aquilo que não seja considerado um caractere especial. Então, o que são caracteres especiais? Um caractere especial é aquele que faz parte deste conjunto, desses 11 elementos aqui. Esses caracteres especiais, eles possuem funções definidas e, diferentemente dos literais, que têm uma correspondência de um para um com o que a gente escreve para o que a gente quer validar, os caracteres especiais eles vão ter uma função a desempenhar na expressão regular, e isto vai nos facilitar ali em diversas situações em que os literais não tem como resolver o que seria muito trabalhoso resolver com caracteres literais. Vamos ver isto aqui daqui a pouco, fiquem calmos, teremos ali exemplos para tratar sobre cada um desses casos. Enfim, de forma ali a entendermos melhor. Depois temos os caracteres não imprimíveis. Os caracteres não imprimíveis são aqueles que não dá para ver assim, entre aspas, a olho nu, mas estão sempre lá. Por exemplo, se quisermos sair de uma linha para outra, há ali um caractere que se utiliza. Se quisermos fazer tabulação, também há um caractere. Então, é para esses casos que existem os caracteres imprimíveis. Então, resumindo, temos caracteres que são literais, aqueles que têm uma correspondência de um para um da expressão, para aquilo que eles significam, para aquilo que eles vão fazer a correspondência. Depois temos caracteres especiais, aqueles que têm uma função específica, não imprimíveis, que não dá para ver, mas sempre estão lá. Quer dizer, até que dá para ver, mas eles estão lá de uma forma, enfim, uma forma sutil. Então, avançando, como é que o regex funciona? O funcionamento do regex depende de algo que chamamos de motor ou engine do regex, que é basicamente um programa que recebe a expressão e recebe um texto e é capaz de fazer aquela correspondência entre a expressão e o texto que foi passado. Então, existem vários motores e para a aula 2, para essa transmissão, para este vídeo, nós iremos utilizar, aliás, um motor que é um motor web, é um website, este aqui é assim, e enfim, ele é útil, escolhi mesmo por isso, é simples, então vamos trabalhar com esse motor. Ok, agora vamos a este motor que é para darmos uma olhada e percebermos como é que ele vai se comportar, ok? Então, eu vou aqui mudar para o nosso motor e basicamente é isto que nós temos aqui. Então, indo aqui ao nosso motor, o que nós temos? Aqui nós temos a expressão, que é basicamente aquilo que vai fazer a correspondência, e aqui nós temos mais para baixo temos o texto, com o qual nós queremos
o texto que nós queremos fazer a correspondência. Então aqui nós temos a regra, aqui nós temos o próprio regex e aqui nós teremos o texto. Claro que dá para utilizar regex em vários cenários. Por exemplo, geralmente nós vamos utilizar regex em linguagens de programação para validar, para verificar se um certo caractere digitado está presente ou algo do gênero. Mas as ferramentas como essa permitem-nos fazer o estudo da nossa expressão regular e, enfim, ver um pouco como é que ela vai se comportar. Então, nós há pouco tempo falamos sobre caracteres e vimos lá que há caracteres literais. E a ideia de caracteres literais é que eles vão corresponder àquilo que é o texto encontrado na própria entrada, na própria string. Por exemplo, se eu escrever aqui Maputo, o que vai acontecer? Esta expressão aqui assim vai corresponder a todas as sequências do texto onde é possível encontrar Maputo. Então, se formos já verificar, escrevendo Maputo aqui, nós temos Maputo aqui assim, temos Maputo mais para baixo e aqui na última linha em que Maputo aparece. Então, a ideia desses caracteres literais é que eles vão ter uma correspondência de um para um. Como podem ver, eu escrevi Maputo e foi Maputo que eu pude encontrar no texto. Então, esse é o princípio ali desses caracteres literais. Então, os espaços, aliás, os caracteres em branco são aqueles do gênero nova linha, por aí vai. No caso, nós não vamos tratar muito deles, mas a ideia principal é essa. Então, voltando àquilo que é o nosso slide, vamos dar continuidade e falar sobre quantificadores e operadores. Então, nós vimos há pouco tempo, vimos agora, não é? Que dá para fazer correspondência de um para um escrevendo uma palavra. Claro que a palavra tem que ter caracteres literais, mas existem também operadores e quantificadores que são ali símbolos, fazem parte daquela lista de símbolos que nós mencionamos anteriormente e que possuem funções específicas para poder encontrar ali um texto. Vamos começar falando aqui sobre este aqui assim, o primeiro símbolo, que é o símbolo de interrogação. Este símbolo aqui indica um caractere opcional, ok? Indica um item opcional. E nós usamos ele sempre que queremos encontrar ali uma frase em que uma parte daquela frase, uma parte daquela nossa sequência é opcional, ok? Vamos aqui voltar para aquilo que é o nosso editor e dar uma olhada em uma situação dessas, ok? Então, por exemplo, eu quero aqui encontrar um texto em que tenhamos BI e depois podemos já não ter um símbolo lá a seguir ao BI. Então vou escrever aqui BI e como podem ver, temos ali um BI, temos BI aqui, temos BI a seguir. Eu vou querer BI com 2 pontos. Então, se eu faço BI com 2 pontos, a correspondência é apenas para lugares onde eu tenho a sequência de BI, depois 2 pontos, e é somente essas situações. Agora, se eu coloco o ponto de interrogação aqui no final, significa que estes 2 pontos aqui são opcionais. Eles podem ou não estar naquela sequência. E no caso dá para ver que ele detecta aqui com BI com 2 pontos e também detecta quando o BI não tem 2 pontos a seguir. Nesse caso apenas detecta BI, o que significa que aquela última porção do nosso texto é opcional, ok? Então, outro exemplo seria ter aqui, seria que queremos detectar a frase carro ou no plural, carros. Então teríamos o quê? Um texto, no caso carro, e depois aqui carros, perfeito. Então, depois disso, se quisermos detectar, o que fazemos? Podemos escrever aqui carro, que isso vai nos dar a correspondência, né? De sempre que temos essa palavra carro aqui no nosso texto, ele vai nos indicar. E se colocarmos o S lá no final, ele simplesmente dá ali a correspondência de carros e não carro. Então, se quisermos ter ali esse plural sendo opcional, se quisermos ter essa última letra sendo opcional, usamos a interrogação. Então, agora conseguimos detectar tanto carro como carros no plural. Perfeito? Perfeito. Então agora que já entendemos um bocado sobre como é que funciona esse operador ali assim, esse quantificador, eu quis dizer, podemos voltar ao slide que é para falarmos sobre o outro quantificador. O outro quantificador é o quantificador do asterístico. Este aqui tem a ver mesmo com quantidades. O primeiro era para questões opcionais, né? O segundo é mesmo para quantidades. Nós usamos o asterístico sempre que quisermos perceber, sempre que quisermos detectar uma sequência com 0 ou mais itens de um certo tipo, ok? Nós temos ali Ana, por exemplo, que Ana pode ter um N, pode ter 2N, ou se quisermos ter apenas A e depois A, sem nenhum N no meio, também dá para usar o asterisco. Então é para essas situações em que vamos trabalhar com o asterisco. Vamos ter aqui um exemplo prático, que é para vermos o operador ou quantificador asterístico em ação. Então, posso ter aqui a expressão Ana, posso ter Ana,
e depois Ana com 3 N's. Então, se eu for aqui na minha expressão escrever Ana, claro que eu consigo perceber, claro que eu consigo detectar a primeira repetição, a primeira instância desse nome. Mas se eu quiser perceber, se eu quiser detectar Anas com vários N's, eu posso ter aqui o asterisco. Então isso me dá a primeira sequência, a segunda sequência, a terceira. Então não importa quantos N's eu tenho, eu consigo detectar. E mesmo se eu não tiver nenhum N, no caso de ter aqui A e depois A, também deteto. Por quê? Porque o asterisco significa 0 ou mais. Então, sempre que tivermos A, depois 0 ou mais N's e depois tivermos um A, nós detetamos aquilo. Então, essa é a função do quantificador asterístico. Estamos juntos? Então, agora vamos voltar ao slide, que é para falarmos sobre outro quantificador, que no caso é o quantificador mais. O quantificador mais, ele é similar ao quantificador asterístico, porém, a diferença surge no fator ali, surge no fato do asterístico apenas considerar uma ou mais repetições, enquanto o mais, quero dizer, o mais apenas considerar uma ou mais repetições, enquanto o asterístico considera 0 ou mais. Voltando aqui ao nosso editor, voltando aqui ao nosso regex, se nós mudarmos o asterístico para mais, vocês vão perceber que a primeira linha, onde tínhamos apenas A e depois A, já não é validada, já não é considerada uma correspondência para essa expressão regular. Por que não é considerada uma correspondência? Porque o plus, o nosso mais, apenas considera situações em que temos uma ou mais repetições daquele caractere. Ok? Então, voltando aqui ao nosso slide, já falamos sobre a interrogação, já falamos sobre o asterisco, já falamos sobre o plus. Agora vamos falar sobre a outra combinação. Esta combinação ali, que envolve chavetas e etc. A ideia dessa combinação é nós termos a possibilidade de informar ali de forma mais definida quantos caracteres nós queremos ter, no mínimo e no máximo. No caso, o X ali vai estar a corresponder ao número mínimo de caracteres que nós queremos ter e o Y vai estar a corresponder ao número máximo de caracteres que nós queremos ter. Então, se voltarmos aqui ao nosso regex, vamos colocar aqui a expressão, por exemplo, 1 e 2. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu quero validar, quero fazer a correspondência sempre que eu encontrar a letra A, depois de encontrar a letra N, e o N pode ser repetido uma ou duas vezes, e depois de encontrar outra letra A. E como podem ver, na primeira linha não é possível. Por quê? Porque o N tem de se repetir pelo menos de uma vez, e aí não temos nem sequer um N. Depois, na segunda linha, é possível. Por quê? Porque temos um único N e o nosso intervalo permite isso. Ele é inclusivo. Então, no mínimo temos que ter ali 1. E no máximo vamos ter 2. E por isso que a segunda linha também é considerada. Há uma correspondência. Nós especificamos ali máximo 2. Ali nós temos 2 N's. Pronto, então os 2 N's são aceitos. Mas na linha a seguir já não, porque 3 não está naquele intervalo. Então não é considerado uma expressão válida para essa expressão regular. Ok, eu acho que deu para entender. Então agora, enfim, era mesmo isso. Acabei trocando ali, mas o que estava a explicar é mesmo isso. Nós temos no mínimo temos no mínimo um N, no máximo 2 N's. Então, como podemos ver, somente a segunda e a terceira linha que são consideradas. A quarta já não é considerada porque tem mais N's que o nosso intervalo suporta. Perfeito? Então, voltando ao slide, nós também temos o caso do operador OR, que é aquela barra ali que vocês podem ver no ponto 5. Então, este operador OR, ele nos permite aceitar uma expressão ou outra. E é naquela situação em que nós queremos encontrar, por exemplo, o nome Ana ou o nome Paula no texto. Então, vamos fazer isso usando ali o operador OR. E como é que isso funciona? Como é que isso seria na prática? Vamos voltar aqui ao nosso editor e ter aqui numa primeira linha, nome Ana, e numa segunda linha, o nome Paula. Ok? Então, se eu for aqui escrever Ana, é possível encontrar Ana. Se eu for aqui escrever Paula, é possível encontrar Paula. Mas se eu quiser editar os dois nomes, se eu quiser encontrar os dois nomes usando a expressão regular, o que eu devo fazer? Eu devo usar o operador OR. E no caso, eu vou aqui escrever Ana, colocar OR e depois escrever Paula. Então, ali já é possível encontrar um nome ou outro, não é? Desta forma. Então a ideia do operador OR é mesmo essa. E vale lembrar que esse operador ele é aplicado para todo o resto da expressão. Então, se eu escrever uma coisa aqui, será a primeira coisa, que é Ana, ou todo o resto, depois do OR. Estamos juntos?
Então veremos um pouco mais a seguir como é que se faz para limitar este ou, para definir exatamente onde é que o ou estará a funcionar, mas a ideia por trás do ou é mesmo essa. Ok, então dando continuidade, vamos aqui falar sobre outro assunto neste mundo de expressões regulares. A seguir, o assunto que vamos tratar é sobre grupos, ok? Então nós vimos que dá ali para trabalhar com caracteres únicos ou trabalhar com palavras ou mesmo frase, bastante dividir com ou. Então, a ideia de grupos é nos dar um pouco mais de liberdade quanto à forma como aplicamos os operadores e os quantificadores. Estamos juntos? Então, ali, ao invés de trabalhar simplesmente com uma única letra, nós podemos aplicar um quantificador, por exemplo, para um conjunto de letras. Estamos juntos? Então, como é que isso funcionaria na prática? Então, vamos aqui voltar ao código. Nós vimos anteriormente que se escrevermos A e depois colocarmos ali, por exemplo, vamos aqui ter, se escrevermos A e depois colocarmos mas, significa sempre que tiver pelo menos um A ou N A's. Estamos juntos? Estamos. Então, se por exemplo nós quisermos detectar aqui NA, não é? E quisermos detectar sempre que há repetição de NA, como é que nós fazemos isso? Porque se colocarmos mais aqui, isso significa N e depois um ou mais A's. Mas se detectar onde tivermos essa combinação de N com A, mas repetindo-se uma ou duas vezes. Então ali eu vou ter de trabalhar, ali eu vou ter de aplicar o grupo, vou ter de colocar essa expressão dentro de parênteses. Então aqui eu vou, sempre que encontrar um na ou dois ou mais nas, considerar aquilo como sendo a correspondência. Então podem ver, nós conseguimos fazer a correspondência aqui no financiamento e também quando temos banana, o NA e o NA, nana no caso, tudo isso vai fazer parte daquela correspondência. Então, o operador ali, ou melhor, aquela expressão em grupo, ela passa a ser toda sendo, enfim, o operador, o quantificador, passa a ser aplicado a toda aquela expressão que está entre parênteses, e não simplesmente a uma única letra. Estamos juntos? Então, essa é a função dos grupos. Mas, fora isso, eles também vão nos permitir trabalhar com ou espaços bem delimitados. Por exemplo, nós vimos anteriormente que se tivermos aqui a escrever uma certa expressão do gênero Ana ou Paula, este ou é aplicado para toda essa expressão. Ou seja, se eu escrever alguma coisa aqui, por exemplo, escrever aqui ele ou Rodrigo, por exemplo, no caso queremos citar Ana ou Paula Rodrigo, então terei aqui algo deste gênero. Isto não significa Ana ou Paula e depois Rodrigo. Isso significa Ana ou Paula Rodrigo. Então, não temos como aceitar em situações em que temos aqui Ana Rodrigo e Paula Rodrigo. Isto não vai acontecer como nós queremos. Simplesmente a segunda expressão é aceita ou simplesmente A não vai ser aceita. Mas se eu quiser ter Ana Rodrigo ou Paula Rodrigo, eu terei de delimitar muito bem onde é que o ou vai estar a funcionar, ok? Então, voltando aqui, isso que eu estava a dizer, se eu quiser ter Ana Rodrigo ou Paula Rodrigo, eu terei de delimitar muito bem onde é que o ou vai estar a funcionar. E, para fazer isso, eu tenho de colocar a expressão, aquela expressão onde eu quero que o ou funcione, dentro de parênteses, e o resto não terá o efeito do ou. Como podem ver aqui, eu coloco Ana ou Paula, entre parênteses, ou seja, o ou apenas funciona sobre aquele grupo que eu defini, e depois tenho o Rodrigo. Então não importa se eu começo com Ana ou se começo com Paula, basta ter esses dois dentro de parênteses, depois Rodrigo, eu passo a aceitar aquela expressão, passo a validar. Como podem ver aqui temos a primeira linha com Ana Rodrigo, é aceito, temos a segunda linha com Ana Rodrigo, também é aceito. Mas, se eu não tivesse essa expressão dentro do ou, aliás, se eu não tivesse essa expressão dentro do set, dentro do grupo, eu não teria essa correspondência de Ana Rodrigo. Aqui seria apenas Ana ou Paula Rodrigo. Então, essa é uma das funções dos grupos. Então, voltando aqui, aquilo que é o nosso slide, temos uma última função que é super interessante e que é uma função que eu sempre utilizo. Isso aqui me ajuda a poupar muito tempo. Que é a questão de fazer aquilo que é a correspondência, que é a questão de fazer referência a grupos que foram encontrados anteriormente. Dá para fazer isso e é demais. Por exemplo, vamos aqui escrever uma expressão que me vai detectar aqui a palavra abóbora. Eu acho que tem a palavra abóbora aqui para baixo. Tem assim, abóboras. Então, vou escrever A, depois B-O, B-O, R-A. Então, assim eu consigo detectar.
Mas se forem a perceber, a palavra bo, ou a sílaba, como é que é? Essa combinação de B com O, ela repete-se, não é? Aqui e depois aqui. Então, eu posso envolver a primeira ocorrência dessa combinação dentro de um grupo e depois da segunda vez eu não digo, eu não preciso escrever, eu simplesmente vou mencionar que quero o primeiro grupo. Então, se formos a verificar aqui na expressão, nós temos A, depois temos um grupo contendo bo e depois eu faço menção do primeiro grupo. Então é como se eu estivesse a escrever bo mais uma vez. E depois temos RA. Estamos juntos? Então o que isso vai fazer? Isso vai digitar sempre que nós vai fazer correspondência, sempre que nós encontramos a letra A, seguida do grupo bo e depois seguida pela repetição disto, ou seja, bo mais uma vez. E depois RA. Então, como podem ver, a expressão também é validada. Eu faço isso muitas vezes para poupar o meu trabalho quando estou a trabalhar ali, quando estou a fazer aquilo que é transformação de uma informação que está em um formato para outro formato. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, quando falamos sobre os caracteres especiais e verão que realmente é útil utilizar essa forma de correspondência, utilizar essa função ali dos grupos, ok? Então, dando continuidade, estava a dizer é mesmo isso. Então, temos aqui A, depois BO entre parênteses, e depois aqui assim. Então, como estava a dizer, é mesmo útil fazer essa correspondência para ali, no final, conseguirmos validar uma expressão de acordo com certo operador. Então, dando continuidade, vamos aqui falar sobre aquilo que nós consideramos classes, aquilo que é uma classe. O que é uma classe em expressão regular? Vamos tirar essa dúvida aqui também. Então, classes em expressões regulares são formas de fazer referência a um conjunto de caracteres, que nós consideramos como sendo válidos para uma certa expressão. Nós já vimos isso em grupos, e em grupos isso é possível de fazer usando o operador OR. Como assim? Vamos supor que nós queremos fazer correspondência sempre que alguém escreve o nome Antônio, e pode estar no feminino, que é Antônia, ou no masculino, que é Antônio. Com grupos, como é que isso seria? Como é que isso seria escrito? Com grupos nós teríamos de escrever aqui Antônio, e depois no finalzinho nós poderíamos colocar um ou A e englobar isto aqui dentro de um grupo. Não é? Então teríamos Antônio e depois ou A. Como pode ver, funciona. Dá para perceber aqui que quando temos Antônio há uma correspondência e quando temos Antônia também há correspondência. Mas essa não é a única forma de fazer isso. Nós também podemos englobar todo o nome. Podemos ter aqui todo o nome Antônio e depois podemos ter aqui de novo todo o nome Antônio. Também funciona. É melhor? Eu não sei, não. Estamos a escrever muita coisa e estamos a chegar à mesma conclusão. Então, as classes são uma forma um pouco mais facilitada de fazer isso. E como é que nós escrevemos uma classe? Para escrever uma classe, vamos ali passar todos os elementos aos quais não queremos aplicar o ou, no caso seria Antoni, ok? E depois colocamos aqui parênteses retos e colocamos as letras as quais estaríamos a aplicar aquele operador ou. Então aqui seria o, depois a. Então, como podem ver, isto aqui é basicamente a mesma coisa, tem o mesmo resultado que escrever Antônio ou Antônia, ou se escrever Antoni, depois colocar entre parênteses o ou a. Estamos juntos? Então, essas classes, elas nos permitem simplificar aquilo que seria a expressão se estivesse ali sendo escrita na base de grupos, ok? Então, as classes também elas possuem algumas funcionalidades bastante apelativas, bastante chamativas, e, por exemplo, poderíamos estar aqui a utilizar elas para detectar sempre que alguém escreveu província. Não importa se escreveu bem ou se escreveu mal, mas nós poderíamos detectar. Por exemplo, aqui escrevendo província, então vemos aqui e conseguimos perceber nesse segundo caso, conseguimos detectar no segundo caso, no caso no qual a província não está escrito corretamente, mas se colocarmos aqui o i dentro de parênteses retos, colocarmos aquele segundo i com acento, percebem que nós conseguimos detectar a província aqui escrito corretamente e província escrito sem ali o acento no i. No final, temos aquele mesmo efeito que o o teria, só que é um pouco mais simples de trabalhar. Então, é mais um caso de uso para as classes de caracteres. Estamos juntos? Então, dando continuidade, voltando aqui ao slide, temos outro tópico interessante, que são ali classes
já padronizadas, classes já conhecidas. E quando é que essas classes são úteis? Bom, voltando aqui ao código, há uma forma de fazer correspondência entre conjuntos de números de uma certa coleção, conjuntos de caracteres de uma certa coleção. Por exemplo, se eu quiser validar todos os números de 0 até 9, eu posso escrever simplesmente aqui, abrir uma classe, coloco o primeiro elemento, que é 0, depois coloco seta e o último elemento da classe. Então, no caso, eu vou querer 9, por exemplo. Então, aqui, todos os números de 0 a 9 serão detectados. Estamos juntos? Posso fazer 0 até 3 para detectar simplesmente números de 0 até 3. Então, para casos onde eu quero detectar números de 0 até 9, regex me fornece uma classe, uma forma mais simplificada de escrever aquela classe, que é basicamente escrever barra D. Então, quando eu escrevo barra D, eu estou a dizer tudo aquilo que é número de 0 até 9. Então, as classes, elas, fora trabalharem com conjuntos, fora trabalharem com sequências, elas também podem ser utilizadas para fazer uma certa negação. Estamos juntos? Então, posso aqui querer, por exemplo, detectar todas as vezes em que eu tenho 2025, mas antes de 2025 eu não tenho barra, porque podem ver aqui, se formos observar, temos 2025 aqui numa certa data, depois temos 2025 aqui, mas num texto. Então, quero perceber sempre, quero fazer aqui a correspondência de sempre que alguém escreveu, sempre que foi detectado aqui 2025, mas não tinha uma barra antes dele. Então, para tal, eu posso usar classes para fazer a negação de um certo conjunto de caracteres. Então, se eu faço aqui, se eu coloco este acento aqui assim, basicamente eu estou a fazer uma negação. Então, aqui eu quero negar aquilo que é barra e depois temos 2025. O que isso significa? Significa que sempre que tivermos 2025 e antes de 2025 não tivermos este símbolo de barra, nós consideramos aquela expressão como sendo válida. Como podem ver, nós temos aqui uma expressão MOZ 2025, que o Z é considerado válido. Por quê? Porque o Z não é barra, essa barra que aqui se encontra na data. Depois temos aqui 2025 com traço antes dele, e depois temos 2025 com E antes dele. Então agora eu posso ir um pouco mais além e dizer, ok, eu quero sempre que tivermos 2025, mas antes de 2025 não quero ter nenhuma letra. Então pronto, se eu colocar barra W, vamos falar sobre barra W daqui a pouco, então eu vou detectar sempre que tivermos 2025 e antes de 2025 não tivermos uma letra. Então agora que eu falei de barra W e falei de letras, vocês já devem estar a perceber para que é que serve o barra W. O barra W faz menção a tudo aquilo que é usado em palavras, tudo aquilo que é Word, aquilo que é usado em texto normal. Então o barra W, ele é correspondente a esta sequência aqui, de A maiúscula até Z maiúscula, depois A minúscula até Z minúscula, ok? E ali o underline, sem também nos esquecermos de alguns dígitos, né? Então aqui vamos ter aquela correspondência aqui, aquela relação de... Enfim, temos aqui escrito aquela relação de... Temos aqui o underline. Então, sempre que tivermos A maiúscula até Z maiúscula, depois Z minúscula, A minúscula até Z minúscula e underline, é basicamente equivalente a usar barra W. Estamos juntos? Então aqui vamos fazer um teste. Sempre que nós tivermos um número, uma letra e depois seguir-se o número 2, nós queremos detectar. Então colocamos barra W e depois colocamos o número 2. Então sempre que temos uma letra e depois segue-se um número, nós conseguimos detectar. E como o barra W também inclui números, também estamos a falar aqui de casos em que tem 1 e 2, porque aqui o barra W este 1 aqui é usado em texto, então ele está incluso nessa sequência. Então, dando continuidade, nós podemos fazer a negação disso, não é? Nós dissemos que o barra W ele é equivalente ao quê? A maiúsculo até Z maiúsculo, depois A minúsculo até Z minúsculo, underline e também 0 aqui até 9, fazendo uma atualização, porque os números também fazem parte. Então, 0 até 9. Agora, o que acontece se nós quisermos negar isso? Normalmente nós negaríamos usando aqui aquele símbolo de negação. Então, sempre que tivermos algo que não é uma letra, depois não é um número, também não é underline, depois temos ali um número, temos o número 2 no caso, nós vamos fazer a aceitação. Então, como é que nós negamos isto de forma mais simplificada? Porque aceitamos com W. Então, para fazer a negação, teremos de usar o W maiúsculo. O W maiúsculo é equivalente à negação do W minúsculo. Então, do mesmo jeito que nós temos o W para fazer relação, para fazer menção a tudo aquilo que é letra ou número ou underline, nós também temos aquilo que é o barra D
para fazer menção a dígitos, ok? Então, sempre que tivermos barra D, estamos ali a fazer menção a um certo dígito que alguém deve ter passado no nosso programa. Então, como barra D é para dígitos, barra D maiúsculo vai significar o contrário disso, que é basicamente tudo aquilo que não for dígito. Como podem ver aqui, sempre que colocamos barra D, o nosso regex vai detectar todo aquele caractere que não for um número. Então, como podem ver aqui, temos tudo sendo marcado, excepto os números. Então, dando continuidade, teremos aqui o barra S, que é para fazer menção a tudo o que é espaço, tudo aquilo que é considerado espaço em branco. Então, isso vai incluir desde espaço simples, tabulação, nova linha, barra T, enfim, nova linha que é tabulação, que é barra T. Então, tudo isso é considerado espaço, ok? Então, se voltarmos aqui à nossa expressão regular e colocarmos vamos lá colocar aqui no código. Se voltarmos à nossa expressão regular e colocarmos aqui para S, teremos a detectar tudo aquilo que é considerado espaço. Então, como pode ver, em todo lugar que há espaço, nós detectamos. Então, se eu quiser detectar sempre que tivermos o número 1 depois do espaço, é só colocar barra espaço barra 1. E sempre que eu quiser detectar situações em que temos espaço depois de um número, não importa que número é, posso colocar barra S, depois barra D e pronto. Tenho aqui uma correspondência de sempre que há um número, sempre que há espaço e depois já um número. Então, basicamente é isso que nós temos ali. Então, voltando ao slide, vamos falar aqui sobre um outro caractere especial, que é o ponto. O ponto é um caractere que significa, até o momento, qualquer coisa, exceto nova linha. Mais para frente, iremos ver quando é que o caractere ponto também significa nova linha. Então, o ponto ele é utilizado sempre que nós queremos dizer qualquer coisa. Basta existir uma coisa, basta existir um certo caractere, nós consideramos ele válido como ponto. Então, voltando aqui ao nosso exemplo, eu posso querer detectar todas as situações em que encontro, por exemplo, este nome Antônio. E não importa, encontro o prefixo Antônio e não importa com que este nome vai terminar. Basta ser uma letra, basta ser um item, consideramos válido. Então aqui vou ter Antônio. Ok? Só que em vez de colocar o O, vou colocar o ponto. Então significa Antônio e depois qualquer coisa a seguir. Aceitamos. Estamos juntos? Então essa é a função do ponto. E agora que percebemos um pouco, agora que entendemos um pouco como é que funcionam esses símbolos especiais, essas cadeias especiais, vou levar aqui para um caso muito útil de expressões regulares. Por exemplo, tenho aqui uma lista de nomes, vou ter aqui o João, vou passar isto aqui para o VS Code, que é para mostrar algo que eu faço sempre, enfim, muito útil para mim, quando quero trabalhar ali com listas de nomes. Caso contrário, teria de fazer um programa inteiro para tratar disso, então, enfim, realmente poupa tempo. Então, vamos agora usar esse conceito sobre caracteres especiais, classes e quantificadores para fazer uma task bem interessante. Então, vamos aqui ao editor de código e vamos fazer uma pequena validação. Então, aqui eu tenho João, depois Antônio, qualquer coisa, depois tenho Maria, depois qualquer coisa, ok? Então, eu quero converter estes aqui para e-mails, em que cada e-mail vai conter o primeiro nome, ponto, o último nome e @gmail.com. Então, como é que eu faço isso? O VS Code ele me permite fazer aquilo que é a pesquisa por um certo caractere. É isso que eu estou a fazer agora, né? Então, eu posso fazer a pesquisa por letras. Geralmente, quase todos os editores vão permitir fazer isso. Então, uma das opções que o VS Code, por exemplo, traz é a pesquisa por caracteres usando expressões regulares. Então, vou fazer isso agora. E o que eu vou querer fazer primeiro é detectar sempre que tivermos um conjunto de caracteres e depois tivermos ali espaço. Então, como podem ver, encontramos aqui João, qualquer coisa, depois espaço. Então, aqui João Antônio e basicamente isso que estamos a conseguir fazer. Então, depois eu posso ali procurar por um outro conjunto de caracteres. No caso, eu quero sempre que tiver um ou mais caracteres. Então, daí eu pesquiso por mais um conjunto de caracteres. Depois tem espaço. Então, aqui eu faço isso, consigo detectar ali um conjunto de caracteres que depois tem espaço. E, por fim, vou procurar um outro conjunto ali de caracteres e também depois tem espaço. Então o que acontece? Eu tenho aqui um primeiro conjunto de caracteres, tenho aqui um segundo conjunto de caracteres. Para me facilitar eu vou, ok, vamos contar, não tem nenhum problema. Então o que vou fazer agora é fazer a substituição daquele conjunto que se encontra lá e depois do segundo. Então o que vamos fazer? É pesquisar e substituir o VS Code permite-me encontrar esses conjuntos de caracteres
a partir ali de... Enfim, ele permite encontrar os grupos, do mesmo jeito que nós mencionamos os grupos com para trás, e depois o nome do grupo, o VS Code permite fazer isso só que com o símbolo de dólar, ok? Então, dólar 1, por exemplo, vai ser o primeiro grupo, dólar 2 vai ser o segundo grupo, e por aí vai. Então, o que eu vou fazer agora, primeiro é atualizar essa expressão, porque ela deu um pequeno erro ali, que eu não quero que aconteça. Então, o que eu vou fazer é atualizar, e ao invés de ter ali qualquer coisa, eu irei utilizar qualquer coisa, mas que não seja espaço. Então vou fazer o quê? Vou ter aqui um mais, depois ter um barra, depois US, que é para dizer que não queremos nada que tenha espaço. Então pronto, agora eu consigo dividir. Como podem ver, tenho João, tenho Antônio, tenho o apelido. Então aqui vou colocar espaço. Então tenho João, tenho Antônio, depois tenho espaço, ok? Então depois disso eu vou querer detectar aqui qualquer coisa. Depois, de novo, aquela primeira expressão, que é qualquer coisa que não seja espaço, ok? Então tenho aqui espaço, mais uma vez, que é para dividir. Tenho o primeiro nome, tenho o segundo nome, depois tenho aqui a última correspondência. Então aqui vou ter de novo qualquer coisa, mas que não seja espaço e que seja ali em grupo. Então, se formos a verificar agora, nós temos ali os elementos sendo detectados. Se eu quiser pegar o primeiro grupo, eu faço isso. Então, pego aqui o primeiro grupo que foi detectado nessa coleção de elementos e, de acordo com aquilo que esperamos, esse primeiro grupo deverá ser ali, o João, e depois teremos ali o primeiro grupo que deverá ser ali a Maria, mas vamos testar para ver se isso funciona. Então, fazendo isso, tenho aqui simplesmente o primeiro nome, que é João. Percebem onde é que estamos a chegar? Eu acho que percebem. Então, vou fazer um Ctrl Z e depois vou colocar ponto. Depois vou colocar aqui, primeiro vou pegar também o segundo grupo, que é para vermos se está editado corretamente. Então, como pode ver, o segundo grupo é editado completamente, editado como deveria ser, isso nos dá o apelido. Então, o regex está indo para algum lugar aqui. O que vamos fazer é colocar o primeiro nome, depois colocar ponto, depois colocar o segundo nome. E vamos fazer um replace para ver o que acontece. Substituiu aquele nome pelo primeiro nome e pelo último nome. Interessante, não é? Então agora vou colocar arroba, depois colocar gmail.com e ao fazer o replace, percebam só, trocamos o nome pelo e-mail. E para o segundo caso, vamos testar, também funciona. Então conseguimos fazer o replace de um nome de usuário para o e-mail e de forma muito simplificada. Olha só, não tivemos que escrever nenhuma ferramenta em Python para fazer isso. Somente com expressões regulares já dá para fazer. Então, isso é uma função que eu ali acabei encontrando de regex que me ajuda bastante no dia a dia, em que eu tenho, por exemplo, uma lista de nomes e eu tenho que converter para e-mails. Então pronto, já deu para ver uma forma bem útil de aplicar expressões regulares aqui, pelo menos no meu dia a dia eu utilizo isso. Então, avançando, voltando àquilo que é nosso slide, já deu para falar sobre quantificadores, deu para falar sobre o ponto, deu para falar sobre classes. Vamos ver o que mais nós temos aqui para tratar. Então, as expressões regulares, elas possuem modos de funcionamento, que são basicamente formas de colocar aquela engine de regex a trabalhar, ok? Então, esses modos de funcionamento geralmente estão ali relacionados à forma como aquela máquina de regex lida com o input. Então, vamos aqui falar sobre esses modos. Um deles é o barrage, que é basicamente um modo chamado modo global. No modo global, o que acontece? A engine, o motor de expressões regulares, vai detectar não só a primeira ocorrência, mas também as outras. Isso é um modo especial ali. E a ideia é mesmo essa. Nós queremos detectar um nome. Então, ao invés de detectar simplesmente a primeira ocorrência daquele nome, nós detectamos a primeira, a segunda, quantas existirem lá no texto. Vamos ver como é que isso funciona na prática, voltando ali para a nossa engine. Então, voltando aqui para a nossa engine, voltando ali para o nosso editor de expressões regulares, vamos fazer aqui um teste, ok? Como podem ver agora, estou a detectar o primeiro Antônio e ali Antônia. Então, estamos a detectar tudo que vai de acordo com aquela expressão regular. Se formos aqui e editarmos as flags, eu vou tirar aqui o para G, percebam só o que acontece. Apenas detectamos a primeira ocorrência daquele caractere, daquela correspondência. Então a segunda é deixada de lado. E é exatamente isso que o bara G faz. Trabalha com... Quando nós temos o bara G, é tudo que corresponde. Quando não temos o bara G, é simplesmente a primeira correspondência. Então vou devolver aqui o bara G e avançar para o outro modo. Então, o outro modo que nós temos ali
vamos já verificar o slide, é o modo de múltiplas linhas. Neste modo aqui, basicamente o que acontece é que nós vamos trabalhar com cada uma das linhas e vamos analisar, enfim, a linha de forma individual, ok? E como é que isso funciona? Como é que isso vai nos ser útil? Vamos imaginar, não é, uma situação em que queremos verificar sempre que uma linha começa com um dígito, ok? Então, como é que fazemos isso? Fazemos isso usando o modo de múltiplas linhas, em que cada linha vai ser analisada por separado, vai ser analisada à parte, que é para ver se essa linha vai de acordo com a expressão regular. E isto também é uma boa chance, é uma boa oportunidade para falar sobre os símbolos que estamos a ver ali. Aquele símbolo ali e o símbolo do dollar sign. Perdoem por não lembrar dos nomes. Ok, então, esta correspondência aqui dos símbolos, este conjunto de símbolos aqui, serve para indicar o início e o fim de uma certa expressão. Aqui no caso, o primeiro indica o início e o último aqui indica o fim de uma certa expressão. Então usamos este primeiro aqui para dizer sempre que algo começar assim, aceitamos. E usamos esse segundo símbolo para dizer sempre que algo terminar assim, aceitamos, ok? Então vamos ver como é que esses símbolos são utilizados na prática, como é que eles funcionam. Ok? Então, voltando aqui ao nosso código, voltando aqui ao nosso ambiente, ao nosso regex, vamos primeiro editar ali, deixa-me ativar o modo de múltiplas linhas, só para levarmos aquilo em consideração. Então, vamos validar aqui sempre que tivermos uma linha começando com um dígito, ok? Então, já sabemos nós que barra D significa dígito, ok? Então, o que falta agora? Considerar o início da linha. Então, se usarmos aquele primeiro símbolo, olha só o que acontece. Estamos apenas aqui a detectar o início da linha, que é o primeiro dígito que se encontra. Então, isso acontece aqui, nesta linha aqui assim, e também acontece aqui no fim, na linha das hashtags. Então aqui eu estou a perceber sempre que estamos aqui a conseguir perceber sempre que uma linha inicia com um dígito. E se usarmos aquele quantificador para dizer depois que queremos qualquer coisa, então agora sim, detectamos todas as linhas que iniciam com dígitos. Isso, enfim, é o que nos permite, isso é o que aquele símbolo lá, o símbolo nos permite trabalhar, é basicamente validar o início da linha. Então, também temos como validar o fim da linha. Então, percebemos aqui sempre que uma linha termina com um certo dígito. Então, para tal, usamos esse símbolo e percebemos aqui que temos algumas linhas terminando com esse símbolo. Então, aqui temos a linha com 2025, temos a linha com 4, 5, 6 e 7, também terminando em dígitos, ok? Então, se quisermos perceber todo o resto, colocamos aqui isto e pronto. Detectamos todas as linhas que terminam com dígitos, ok? Então é basicamente essa a função do modo global aqui associado àquele símbolo que é o do dollar sign, que basicamente nos permite perceber como é que algo termina, ok? Então, dando continuidade aqui no slide, nós também temos o modo .all, o modo /s. Para que serve esse modo /s? O modo /s não tem nada a ver com espaço, pessoal. Vamos dividir isto ali. Então, o modo /s, ele muda o comportamento daquele símbolo que nós vimos lá, o símbolo do ponto. Lembrem-se que o símbolo do ponto significa tudo, exceto nova linha. Então, isto é válido até usarmos o /s. E o /s significa que até o símbolo de nova linha também é considerado no ponto. Então, é simplesmente isso que o /s faz. Se vamos observar aqui no nosso editor de código, vamos fazer o seguinte, vamos validar sempre que tivermos um ponto. Percebam só o que acontece. Nós editamos aqui na primeira linha e depois paramos, né? Porque nova linha não é considerada pelo ponto. Depois vamos à segunda linha e depois paramos. Então, é sempre uma interrupção quando há uma nova linha. Mas percebam só o que acontece quando eu ativo o modo /s. Tudo isto aqui é considerado uma única expressão. Por quê? Porque o S que ali está significa qualquer coisa mesmo, inclusive nova linha. E é basicamente isso que aquele modificador faz. É basicamente isso que o modo de operação faz. Então, voltando aqui ao nosso slide, temos o I, que é o modo do ignore case. Para que serve o ignore case? Alguns de vocês já devem saber. A ideia do ignore case é que, no caso, estamos a trabalhar com nomes, estamos a trabalhar com expressões como textos, por aí vai. Deixa-me lá voltar aqui ao código só para mostrar. Enfim, havíamos esquecido. O /s é basicamente isso. Estamos a ver que temos aqui todas as linhas e sem o /s o que acontece? Utilizamos cada linha de forma individual. Então, o /s estamos ali linhas todas como se fosse uma única expressão. Então, continuando, voltando aqui ao slide, nós temos o modo I, que é basicamente o modo do ignore case. O modo ignore case, o que acontece nesse modo? Para que ele serve?
O modo ignore case é basicamente um modo em que regex não se preocupa com maiúsculas e nem minúsculas. Basta que as letras que ali se encontram sejam iguais, vamos considerar. Então, não importa se é maiúscula, não importa se é minúscula, faz tudo parte daquela mesma expressão. Então, vamos ver como é que isso funciona na prática? Vamos. Voltando aqui ao editor do código, eu vou ter aqui a validação de sempre que encontrarmos ali a palavra, por exemplo, vamos ter aqui o quê? Vamos ter aqui Maputo, como fizemos no início. Então, vamos escrever aqui Maputo. Então, se eu escrevo Maputo em minúsculas, não há nenhuma correspondência. Mas por quê? Porque simplesmente aqui no texto não temos uma ocorrência da palavra Maputo com minúscula. Se eu modificar aqui assim, colocar minúscula, agora sim aceitamos. Mas o primeiro Maputo aqui não é validado, não há correspondência. Então, como é que nós aceitamos? Como é que nós fazemos aqui? Como é que nós forçamos para termos essa correspondência? Como é que nós fazemos para permitir essa correspondência? Então, para permitir, usamos aquele modo de operação com o i. Então, aqui, não importa se o Maputo está minúscula, não importa se o Maputo está maiúscula, há sempre uma validação. Nós conseguimos sempre validar e fazer corresponder, ok? Então, é basicamente esse mais um modo de operação de expressões regulares. Ok? Então, voltando ao slide, já não há muito a dizer. Sobre isto aqui, agradecer pela vossa atenção, pelas lives, estarem ali a acompanhar o material e agradecer por isso tudo. Então, se tiver alguma dúvida, deixem ficar ali nos comentários. Por hoje é tudo e até a próxima.